A avareza não começa na falta, começa no medo. Tudo parece organizado, seguro, sob controle. Há recursos, há provisão, mas nada é suficiente. O coração aprende a segurar, a fechar a mão, a contar tudo, menos as pessoas. O que é guardado vira posse, a posse vira proteção, e a proteção vira prisão. E, enquanto tenta garantir o futuro, perde o presente. Porque quem vive para guardar, acaba sem espaço para viver. O pastor Jefferson Gonçalves é casado com Glaita Gonçalves e é pai da Melissa e da Cecília. É bacharel em teologia e pós-graduado em psicologia pastoral, dedicando sua formação ao cuidado, à liderança e ao acompanhamento pastoral. É membro da nossa igreja e, atualmente, atua na Rede Batista de Educação, exercendo a função de assessor do diretor-geral, contribuindo com visão ministerial, educacional e estratégica para o fortalecimento da missão. Recebam com alegria o pastor Jefferson Gonçalves. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar o pastor Jefferson para estar conosco. Faltou aquela foto ficar colorida, né, pastor Jefferson? Tava com a camisa do Cruzeiro, azul celeste. Isso aqui é um pastor de autoridade. Queridos, quero trazer o abraço do nosso pastor Juan Nossi. Pastor Juan, ele está na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, lá em Salvador. E ele vai chegar ainda essa semana. E no início da semana ele mandou uma mensagem para o pastor Jefferson e nos informou que ele será o preletor de hoje. Já pregou no culto das 9, foi uma mensagem maravilhosa, quem estava aqui viu. E, bom, pastor, fique em casa, você está em casa, né? Já é um membro da nossa igreja, que Deus te use com muita autoridade, com muita ousadia. Igreja, estenda as suas mãos sobre o pastor Jefferson, vamos orar por ele. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia abençoador. Obrigado, Senhor, por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vida do pastor Jefferson. Quero pedir ao Senhor uma bênção especial sobre a vida dele. Que ele seja usado com muita autoridade, com muita unção, com muito poder, para transmitir para nós a mensagem dos céus, aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste momento. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar com os irmãos nessa manhã. Uma missão assim, de fato, uma responsabilidade muito grande. Na última segunda-feira, o pastor Juan, né, professor Jean, ele entrou em contato comigo e ele me pediu para que eu pudesse estar ministrando no dia de hoje. Eu disse para o pastor Juan, Pedro, assim, pastor, uma honra, uma alegria para mim, mas é para continuar na série Enganosamente ou é uma mensagem livre? Não, é continuar no tema. Eu falei, pastor, tem sido tão ministrado, então seria tão bom se o senhor continuasse, seria mais fácil para mim, né, irmãos? Mas ele disse, não, eu orei, Deus me direcionou que é você, mas fica à vontade. Eu falei assim, então amém, pastor, há uma ocasião certa e um propósito de Deus para todas as coisas. E nesse tempo eu estou mesmo com muita alegria, irmãos, de estar com vocês. Como já foi apresentado, faltou a parte cruzeirense, o maior de Minas, mas tirando isso eu vim a caráter, né? Diferentemente do nosso querido irmão César Timóteo, que veio de preto e branco, eu vim de azul celeste, tá, irmãos? Azul celeste. O nosso pastor também me dá liberdade para isso. A propósito, eu acredito que ele deve estar participando do culto online, então eu vim de azul celeste para ficar melhor. E ele disse para mim assim, pastor, você quiser pregar sem o terno? Eu falei, de jeito nenhum, porque no primeiro culto estava de gravata e tudo, mas agora eu vou ficar mais assim, parecido com o Gerson do Cruzeiro, que já estão me chamando aí de Gerson, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. Minha esposa está aqui, eu queria que ela ficasse em pé, para que os irmãos pudessem conhecê-la melhor. Nós estamos em BH há quase 5 meses, muito obrigado, pode se sentar, meu amor. Há quase 5 meses, hoje eu sou assessor do professor Valceni Braga, da Rede Batista de Educação. Tem aqui o professor Jean, sua esposa, o professor Jean, um dos nossos diretores. E eu tenho vivido um tempo muito abençoador aqui nessa igreja, com os irmãos e também aqui no Colégio Batista. Eu sou o pastor Jefferson Inácio, natural de Mantena. Se não tiver nenhum mantenense aqui no culto
das 10h30, certamente muitos aqui conhecem Mantena, terra boa, só vem coisa boa de Mantena, tá, irmãos? Então Mantena é um lugar muito especial, e eu saí de Mantena, fui pastorear a primeira igreja batista em Caputira, a pequena cidade de Caputira, quase 10.000 habitantes. Fiquei ali por mais de 8 anos, pastoreando aquela igreja, uma igreja linda, abençoada, e agora há 5 meses eu estou aqui na capital mineira, ainda um pouco assustado com os prédios, com a quantidade de carro, mas assim, estou muito feliz, tá, irmãos? Né, pastor Daniel? É uma bênção estar aqui com os irmãos nessa manhã, a propósito, dando continuidade a algo que tem falado muito ao nosso coração, que é esse tema, essa temática enganosamente, esses pecados capitais. E nessa manhã, queridos, o Senhor Ele quer continuar falando conosco. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você ficasse muito atento a uma questão. E a questão é, esses pecados que estão sendo apontados e que têm nos confrontado, ele não é para alguns. Esses pecados estão dentro de nós. Todos nós aqui, meus irmãos, temos esses pecados dentro de nós. A gula, a preguiça, a soberba, e no contexto de hoje a avareza, e os demais que nos serão apresentados, Pedro, eles estão dentro de nós. E nós precisamos urgentemente que o Espírito Santo nos tome, irmãos, e que o Espírito Santo tire de nós esses pecados. Eu disse no culto anterior que eu estou aqui, assim como o pastor Juan, para confessar um pecado a vocês. Eu quero confessar para os irmãos que, de fato, irmãos, eu tenho por vezes sido avarento. A avareza é algo que por vezes eu me pego me perdendo nela. E eu preciso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tire de mim esse pecado. Esse pecado que nós veremos que é uma idolatria, que nos torna idólatras, irmãos. Esse pecado, queridos irmãos, que nos faz ficar distantes do Senhor, que nos faz deixar de vivermos os propósitos e as promessas do Senhor. Esse pecado que todos nós aqui nessa manhã precisamos confessar a Deus e pedir que a misericórdia e a graça do Senhor nos alcance, para que nós então sigamos de maneira a agradar o Senhor nosso Deus. Eu espero que nessa manhã o Senhor fale conosco profunda e poderosamente, em nome de Jesus, amém? Eu convido você para que abra a sua Bíblia comigo ou acompanhe a leitura que será projetada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir dos versos de número 13 até ao 21. Nós vamos juntos sermos confrontados nessa manhã, mas também consolados pelo Espírito Santo à medida que Ele for falando conosco, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei
maior, e aí recolherei todo meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Deus amado, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Que a palavra que o Senhor colocou no meu coração possa nesse momento fluir pela instrumentalidade do Espírito do Senhor em mim, através dos meus lábios, e possa alcançar o coração de cada irmão que aqui está. Que essa palavra também chegue à mente, mas que não fique apenas na mente e no coração dos irmãos. Que eles possam não apenas ouvir a tua palavra, a tua voz, mas que eles possam, em nome de Jesus, praticá-la em nome de Jesus, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor é o homem, o Senhor é o Deus do homem mais rico, mais importante dessa cidade. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor, sobretudo, é o Deus do homem mais pobre e necessitado que habita em BH. O Senhor não faz acepção de pessoas, contudo ama a todos com amor incondicional, ao ponto de entregar o seu Filho para morrer na cruz por todos, e pela graça abundante mediante a fé, nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. Portanto, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, fale conosco nessa manhã, nesse tema tão propício, onde temos sido profundamente ministrados através do nosso pastor Juan. Mas me use nessa manhã para falar aos irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos irmãos, é desafiador falar sobre esse tema avareza. O texto, na minha opinião, muito didático, porque fala de forma clara conosco. Jesus, estando no meio de uma multidão, deixando algumas instruções. Jesus então, nesse momento, a partir do verso de número 13, ele é interrompido por um homem, e aqui esse homem quer que ele resolva um problema financeiro, um problema familiar. Jesus então é enfático com esse homem, ao recusar assumir a condição de legislar sobre esse assunto. Jesus então disse que esse não seria o seu papel, e ele vai direto à raiz do problema. Eu entendo, irmãos queridos, que Jesus não apenas analisa o pedido desse homem, mas Jesus analisa, minha irmã, o que está no coração desse homem, o que de fato permeia o interior desse homem, o que de fato está dentro desse homem. E Jesus então, ao ir direto ao ponto, diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós poderíamos parar por aqui, irmãos, porque o que está sendo dito é claro. Não é o nosso dinheiro, não são os nossos recursos, não é o que temos que define o tipo de gente que somos. Não são, ou não é uma conta bancária recheada de dinheiro que vai determinar quem você é.
Não são os bens e riquezas que temos que determina quem somos, muito embora riqueza, dinheiro, recursos é algo de Deus para nós. Mas entenderemos claramente nessa manhã que isso não pode nunca nos definir. O que nos define não são essas coisas, mas o que nos define é a presença do Senhor conosco. É vivermos bem e felizes com aquilo que Deus tem nos dado. É desfrutarmos com alegria daquilo que Deus tem posto à nossa mesa. Me lembro quando namorava com a Gleicta. Nós namoramos 1 ano e 2 meses e nos casamos. Quando namorávamos, sentamos um dia na praça, lá no bairro de Vila Nova, em Mantena, e já ardia no meu coração o chamado para a missão pastoral. E eu me lembro que naquela noite, eu já tinha um desejo no meu coração de ser pastor, eu já tinha essa palavra liberada sobre a minha vida, mas muito no sentido missionário, de ir pelas nações, porque pensava que era só indo pelas nações que faria missões. E então disse para ela assim: você quer mesmo se casar comigo? Ela disse: claro que eu quero. Como perderei um negão tão bonito como esse? E ficado feliz, mas assustado ao mesmo tempo, disse assim: mas você está sujeita a passar por algumas privações. Você passaria, por exemplo, necessidade comigo? Você estaria disposta a comer arroz com farinha comigo? Ela disse de forma enfática naquela noite: meu irmão, para estar ao lado de um negão tão bonito como você, estou disposta a comer arroz com farinha. Falei: meu Deus, que coisa linda! E 1 ano e 2 meses depois nos casamos. E eu entendi, irmãos, que de fato o que define uma pessoa não é os bens que ela tem, mas é aquilo que dentro dela de fato mostra, reflete a pessoa de Cristo, que de forma simples, esperado como um rei, esperado como alguém poderoso, com status, com riquezas e com poder, chega simples, nos mostrando que a simplicidade da vida está nos valores de desfrutarmos da beleza do entendimento de que o que Deus nos dá é o melhor para cada um de nós. O que Deus tem colocado na nossa mesa também, queridos, é para compartilharmos. Pois o problema nesse contexto não era a herança. O problema aqui não era o repartir dos bens, mas o coração desse homem dominado pela avareza. Jesus nunca negou e nunca vai negar a importância do dinheiro, mas revela o perigo de permitir que ele governe o nosso coração. E eu tenho percebido, irmãos, que por vezes temos sido desgovernados pela avareza, pelo desejo pelo dinheiro, por querer ter mais, por não querer compartilhar com os outros. O dinheiro tem tomado conta dos desejos do nosso coração, ao ponto de que nós temos permitido que ele governe o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. A parábola do rico insensato nos mostra que é possível ter celeiros cheios e a alma vazia. É possível planejar tudo para o futuro e esquecer da eternidade. E interessante que a eternidade prometida a nós por Cristo Jesus não é algo que nós recebemos de graça, mas por pura graça. E nem a salvação, a eternidade que Cristo nos deu por graça, que nós não pagamos um preço por isso, mas que entendemos que Cristo fez por nós, nos dando por amor. Às vezes, quando nós queremos
dar, nós não fazemos igual Cristo nos ensina, porque se a salvação não é por merecimento, dar a alguém alguma coisa também não pode ser por merecimento de tal pessoa. Como assim, pastor? O sentido dessa fala é o entendimento de que nessa manhã o Senhor quer tirar de nós o espírito da avareza e colocar em nós um espírito de generosidade. O Senhor quer nos dar um coração generoso, pessoas que vão dar sem esperar nada em troca. E eu quero confessar o meu pecado nessa manhã. Assim como eu fiz no primeiro culto, quero compartilhar com os irmãos primeiro uma bênção. Algo que alegra o meu coração, irmãos, e quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Cresci numa família muito simples e muito humilde. Faltou comida na minha casa. Faltou o que vestir na minha casa. Por vezes eu via o homem da energia cortando a nossa luz. Por várias vezes ficamos sem água na nossa casa porque cortaram a nossa água. Me lembro que na quinta série, quando fui estudar, eu tinha apenas uma calça jeans que eu havia ganhado. E por infelicidade a minha mãe rasgou aquela calça na altura da coxa quando foi retirada daquele varal de arame farpado. Fui para a quinta série, saindo da escola do ensino fundamental. Hoje parece que está mudando muito isso, né? E onde eu chamava a professora de tia na quarta série. E os meninos começaram a falar lá, não pode chamar de tia. E eu fui para a quinta série. E na quinta série, irmãos, na minha sala eu era o único negro. Embora eu fosse o mais bonito da sala, eu pensava, irmãos, que eu era o pior daquele lugar. E eu me lembro, meu querido irmão, que por vezes eu ficava com a mão sobre a coxa para tampar o rasgado, que a minha mãe tinha pedido para a costureira cingir. Hoje, quase que talvez, existem algumas pessoas aqui com a calça rasgada. Virou moda. Mas aquilo me fez tomar uma decisão de sair da escola. E na quinta série eu parei de estudar. Eu vendia picolé, mas quando as meninas que eu estudava com elas iam passando, eu sentia vergonha e quase que escondia dentro daquele carrinho de picolé. Eu cresci num ambiente muito difícil, faltou muita coisa para mim. E até mesmo um senso de inferioridade batia no meu coração. Mas eu fui crescendo e um dia eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E Jesus me deu um dom. O Espírito Santo, dentro de mim, me deu a oportunidade de ter um dom. E essa é a bênção que eu quero contar para vocês. E o dom que Ele me deu é o dom da boa administração. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, desde a segunda-feira, eu conversei com o professor Jean sobre isso. Falei sobre ele no primeiro culto e sem pedir permissão. E falarei também nesse momento, se ele me permitir, é claro. Mas eu descobri, preparando essa mensagem, conversando com o professor Jean, na segunda-feira ainda, que eu sou um avarento. E eu tive, meus irmãos, que pedir perdão para Deus. E falar para o Senhor, Senhor, como o Senhor me deu um dom da boa administração, e agora eu me percebo na condição de um avarento. Se o Senhor me deu o dom de administrar, como que eu sou esse avarento? Ele disse, porque tudo que eu te dei é para compartilhar. Falei, Senhor, mas eu faço isso. E foi nesse exato momento, irmãos, que eu entendi o motivo de ser avarento. Por isso essas ministrações que o pastor Juan tem feito, tem mexido comigo. E agora, não obstante de estar na incumbência e na responsabilidade de ministrar, o Senhor ainda fala comigo. E eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, porque você não tem um coração generoso. Porque sempre que você quer dar, ou que você dá medindo merecimento.
Eu entendi, pastor, que todas as vezes que eu dava alguma coisa para alguém, até mesmo para as minhas filhas, para minha esposa, para alguém da minha família, para alguém da sociedade que estou inserido, eu dava, mas sempre no meu subconsciente ou dentro de mim, algo falava assim: eu estou dando porque ele fez por merecer. Eu vou dar porque ele fez por merecer. E eu aprendi, irmãos, preparando essa mensagem, que nem Deus nos deu por merecimento, mas por graça. E que o nosso coração avarento, por vezes, nos faz querer dar, medindo se a pessoa merece. Portanto, saia daqui nessa manhã e já ore em espírito, pedindo ao Senhor que te dê um coração generoso, livre dessa idolatria chamado avareza. Esse homem do texto, ele fala apenas de si. Ele planeja o futuro sem Deus. Ele confunde provisão com segurança eterna. Ele morre rico para si, mas pobre para com Deus. A avareza, irmãos, destrói o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Enquanto que a generosidade, queridos, nos alinha aos propósitos e às promessas de Deus. O Senhor quer que demos com o coração generoso, sem esperarmos nada em troca, entendendo, irmãos, que a avareza está dentro de nós, querendo nos afastar de Deus e do relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Por isso alguns choram, minha irmã, ao ver alguém passando por uma necessidade, sem que possa ajudá-los. Disse pela manhã ainda, ou no primeiro culto, que quando desci o morro, que morava lá em Mantena, no bairro de Santo Antônio, quando era criança, com alguns amiguinhos do morro, com a canela russa. Ah, queridos irmãos, havia uma mulher que morava na parte de baixo da cidade, que fazia bolos para vender. Bolo branco e bolo de chocolate. Os meninos do morro desciam, acho que numa quarta-feira sempre, porque essa mulher, ao fazer o bolo, cortava as beiradas do bolo. E nós fazíamos uma fila pedindo o farelo do bolo. Ela dava numa sacolinha plástica. Quando ganhávamos o farelo de bolo branco, já era maravilhoso. Mas quando ganhávamos o farelo do bolo de chocolate, nós fazíamos uma festa, irmãos. Levávamos para casa para compartilhar com a família o farelo do bolo. Hoje eu prego para doutores aqui, para pessoas com alto conhecimento teológico, bíblico, para pessoas com muitas formações, entendendo, irmãos, que não é o farelo do bolo que eu comi, não é a situação difícil que você enfrentou, não é a falta de comida, a falta de roupa, a falta de dinheiro que te definiu para que você estivesse aqui hoje. Porque o que nos define não são essas coisas, mas o que nos define é o que Deus pode fazer por nós, para nos tornar pessoas segundo a sua vontade, para viver segundo a sua vontade, porque Ele não faz apenas em nós, mas sobretudo Ele faz através de nós. Mas para fazer através de nós, o nosso coração precisa estar aberto para Ele. E uma coisa que tem impedido isso é o nosso coração avarento, que não abre mão do dinheiro que tem, que não compartilha os recursos que tem, que não compartilha o que tem, entendendo que isso é algo de Deus. Professor Jean, usado pelo Espírito Santo, me ajudou a preparar essa mensagem, quando disse para mim que, quando fazia a faculdade, tinha que comer a bandejinha de alimentação, e essa bandejinha no almoço era a única que ele tinha, porque tinha que esperar até o próximo dia para outra bandeja de comida. Disse também que por vezes na igreja, servindo,
cumprimentava os irmãos carinhosamente, educadamente, na porta, mas sempre com o espírito de oração, dizendo assim: que alguém me chame para comer. A minha oração nessa manhã é para que alguém nesse lugar me chame para comer após o culto. Mas brincadeiras à parte, aprendi algo interessante quando ele disse que o generoso, ele sente o cheiro da necessidade do próximo. Isso é verdade, irmãos. O generoso nunca pode fazer, Pedro, medindo o que ele vai receber em troca, mas ele sente o cheiro da necessidade, por isso faz. E num desses encontros à porta da igreja, o professor Jean disse, uma irmã então um dia me disse: Jean, quer comer lá na minha casa? Ele disse: eu aceito. Mas um dia essa mulher disse: Jean, você quer comer todo domingo lá em casa? Essa mulher não sabia a necessidade do Jean, porque ele chegou e falou assim: eu estou passando necessidades. Mas essa mulher sentiu o cheiro da necessidade. Os generosos que o Senhor está levantando nessa manhã, ele precisa sentir o cheiro da necessidade do próximo e abrir mão do seu coração avarento para cumprir a vontade de Deus. Repito, porque Deus não quer fazer apenas em você, mas sobretudo através de você. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, mesmo não gostando. O Senhor não quer fazer apenas para você, Ele quer fazer através de você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está pronto para isso. Nós não devemos, irmãos, morrer ricos para nós mesmos, mas pobres com Deus. A avareza destrói o nosso relacionamento com Deus. O princípio, queridos, nos faz viver o propósito. E o princípio é ter um coração aberto e disposto para que Deus faça a sua vontade. A avareza nos afasta da generosidade e nos torna idólatras. Meu irmão, você tem noção disso? Irmão Anderson, a avareza é uma idolatria e tem nos feito sermos idólatras dentro da casa do Senhor. Dentro da nossa casa, no nosso contexto, temos sido pessoas idólatras por causa desse pecado chamado avareza. Ela nos torna gananciosos, nos torna amantes do dinheiro, porque pecado gera pecado. Avareza é o desejo desordenado de possuir e reter bens, colocando a nossa confiança nas riquezas. O texto sagrado de Colossenses 3,5 nos diz: fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Quantas das vezes nós estamos idolatrando o dinheiro? Estamos falando das pessoas que são idólatras lá fora, que se prostram diante de um ser feito por mãos de homens, ou de um objeto feito por mãos de homens, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve. Mas nós também estamos idolatrando coisas, dinheiro, bens e riquezas. Que o Senhor tire isso de nós. A avareza, irmãos, não é um problema financeiro. Prestem atenção nisso, queridos. A avareza não é um problema financeiro, é um problema espiritual. É algo para nos afastar do plano do Senhor, é algo para nos tirar da presença do Eterno, é algo para nos levar para condenação, para destruição. Nos fazer pessoas idólatras. A idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus como fonte de segurança, de valor ou de identidade.
Não façam ídolos para vocês. Queridos, quando o dinheiro governa as nossas decisões, ele se torna um Deus funcional na nossa vida. Ele se torna um Deus que começa a governar o nosso ser. Longe de nós isso, irmãos. Em nome de Jesus. Esse pecado vai gerando em nós também a ganância, que é o desejo intenso e egoísta de ter mais, mesmo à custa dos outros. Entenda uma coisa, o avarento, ele pode dar sem generosidade. Às vezes, queridos, isso tem tomado a nossa vida. Jesus mostra, irmãos, que a ganância nasce no coração e não na conta bancária. Porque ela vai nos fazendo ser amantes do dinheiro. E por amar o dinheiro, nós temos nos perdido. A última vez que eu vi, mais de 40% numa estatística, disse que mais de 40% dos cristãos, é lógico que engloba todo aquele que se denomina cristão, mas vamos pensar no nosso contexto cristão evangélico. Imaginemos mais de 40% dos irmãos que estão aqui nessa manhã, pelo amor que estão tendo ao dinheiro, estão se perdendo nos jogos, nas betes nacionais, no tigrinho, que na verdade não é um tigrinho, irmãos, mas é um leão, que está querendo te tragar, que está te fazendo querer mais dinheiro à custa de qualquer coisa, porque o seu coração se tornou avarento, e você está dizendo, não, isso não tem nada a ver, pastor. Então eu tenho responsabilidade com aquilo que eu prego, mas aquilo que você acha, não. Eu peço a Deus que no nosso meio não tenha ninguém que esteja jogando o tigrinho e os jogos, principalmente as betes, porque os nossos jovens todos têm jogado bet. Então não te aconselho a fazer isso, nem falando que o Cruzeiro vai ganhar do Atlético hoje. Nós sabemos que é verdade, mas não faça isso. Brincadeiras à parte, irmãos. Quantos têm feito isso? Quando eu disse isso na PIB Caputira há um tempo, uma irmã da liderança naquela semana me procurou e disse, pastor, com o intuito de conhecer a plataforma, entrei. Apostei R$10, pastor, e ganhei. Quando me vi, pastor, estava apostando todos os dias. Mas eu entendi que eu preciso tirar isso do meu celular. Eu não posso continuar com isso. Quantos de nós estamos entregues a esse amor ao dinheiro, que é o apego emocional e espiritual às riquezas, querendo mais e querendo mais por causa de um coração avarento. O texto sagrado de 1 Timóteo 6,10 vai nos dizer, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, perderam a intimidade com Deus. O texto, queridos, não diz que o dinheiro é mau, mas o amor a ele. Porque dinheiro é bênção. Dinheiro é algo de Deus para nós. Prosperidade flui do trono da graça. Mas prosperidade é viver bem com aquilo que Deus tem nos dado. Por isso o Senhor nos convida a termos um coração generoso. Parafraseando, eu entendo que o Senhor está à procura nessa manhã de corações generosos, de pessoas que estão entendendo o princípio, de pessoas que são dispostas a viver para Ele, porque isso é generosidade, é a disposição voluntária de dar sem interesse, mas por fé e obediência. Há quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm indevidamente.
e acabam na pobreza. Quanto à contribuição, irmãos, cada um contribua segundo o propôs no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. O pastor Samuel disse aqui, é um momento de fidelidade, sim, mas quantos, pensando que estão sendo fiéis, estão entregando como numa barganha, dizendo: Senhor, eu dou, mas eu preciso disso em troca. A realidade é que temos pedido para o nosso próprio deleite, e Tiago já vai dizer que nós pedimos, e nós não recebemos, porque pedimos muito mal, para o nosso deleite, querendo ser melhor, querendo viver melhor do que os outros, para apontar para eles que temos. Me lembro que, quando jovem, em Mantena, as meninas só namoravam os meninos que tinham moto e eu não tinha. E um dia eu falei assim: eu quero comprar um carro amarelo para mim, com teto solar. Quero colocar um óculos de sol com a tela bem preta, mas com aro branco. Colocar o braço para fora e passar no centro de Mantena com um som bem alto, para que todos vejam que eu venci na vida. Hoje o meu desejo, e assim como fiz muitas vezes, é estar em praça pública em qualquer cidade que eu esteja, para dizer que eu venci na vida. Não por causa do carro amarelo, nem do óculos escandaloso, nem de colocar o braço para fora na soberba, no orgulho, com o coração avarento, mas para dizer: Jesus Cristo mudou meu viver. É por Ele e tudo é para Ele, porque isso não define um homem, mas um coração generoso, sim. A generosidade revela confiança em Deus e não apego aos recursos. O Senhor quer que tenhamos, irmãos, um coração generoso. O princípio de viver isso nos faz viver os propósitos de Deus. E eu entendo aqui algo muito poderoso para a nossa vida. Nós somos ensinados errados, e nós replicamos o que aprendemos errado, e pessoas se perdem. Quando éramos pequenos, com o estômago pequenininho, íamos comer, um ancião, no seu conceito de saúde, dizia: não, menino, você tem que comer mais, porque sinônimo de saúde era comer muito. Mentira, viu? comer muito nos levou a sermos gulosos, a querer até servir primeiro. E nós temos aprendido tudo isso aí. Eu tenho lutado lá em casa para servir depois da Gleita e das meninas. Não é fácil. Estava com 105 quilos, agora estou com 90. Você pode falar: irmão Jaro, não sei o quê. Mas independente disso, irmãos, eu cheguei aos 105 quilos comendo compulsivamente. Se o Cruzeiro ganhava, eu comia para celebrar, meu irmão. Se ele perdia, eu comia porque estava muito triste. Era sempre assim. Mas louvado seja Deus que Ele está nos ensinando. E nós temos, irmãos, aprendido coisas erradas, ensinado errado, e às vezes ensinamos para os nossos filhos que eles têm que dar esperando algo em troca. Nós damos esperando algo em troca, e nós ensinamos isso. O generoso ele faz sem expectativa de retorno. A viúva do azeite, ela deu o pouco que tinha. Milagre não aconteceu por causa do azeite, mas por causa da obediência. Ana, ela pediu um filho, mas ela entregou o filho para o Senhor. Irmãos, Abraão estava disposto a entregar o que mais amava, o seu filho. Deus não queria Isaac, mas Ele queria o coração de Abraão.
Eu ouso dizer que nessa manhã Deus quer o seu coração, irmão. Deus quer o seu coração disposto a obedecer. E dizer: Senhor, tira de mim toda a avareza que está aqui dentro. A viúva pobre, ela deu tudo o que ela tinha para viver. Jesus chamou aquilo de verdadeira oferta. O menino dos pães e peixes, ele deu lanche. Ele não esperava a multiplicação, mas ele deu o que ele tinha. E quando ele deu o que ele tinha, o que aconteceu? Irmãos, um milagre. E não foi um milagre que cessou. Não foi o maná de um dia. Foi um milagre que sobrou com abundância. Porque quando damos com coração generoso, sem esperar nada em troca, os milagres acontecem. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, pela palavra do Senhor, e pela presença dEle, do Espírito Santo em nosso meio, a presença do Senhor aqui conosco, dizer: nós somos capazes de experimentar os milagres de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Nós somos capazes, irmãos, de experimentar os milagres poderosos do Senhor, se do nosso coração fluir generosidade. Se nós formos pessoas que vamos sentir a necessidade do irmão às nossas narinas. É isso que o Senhor quer de nós. Amém. É entender o princípio de entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. E o mais Ele. É o entendimento de se deleitar no Senhor e Ele realizará os desejos do nosso coração. Agora entenda uma coisa: toda promessa é antecedida por um propósito, por viver um princípio. Entregar o teu caminho ao Senhor, princípio, propósito. Ele realizará o que deseja o teu coração, promessa. Deleita-se também no Senhor, princípio, propósito. Ele realizará o que deseja o seu coração, promessa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, princípio, propósito. E o mais Ele fará. Ele vai realizar o desejo do seu coração, promessa. Isso tudo vai nos tirando da avareza. Eu compro, eu faço, o meu dinheiro compra. Não, o Senhor faz por mim, porque o meu coração é dele. Não é ter muito ou ter pouco, não é isso que nos define, mas é a confiança que temos no Senhor. Portanto, eu aprendo algumas aplicações com os irmãos nessa manhã. E a primeira delas: o avarento, ele se torna um escravo do dinheiro. Você tem sido um escravo, meu irmão? É uma pergunta, não uma afirmação, com todo respeito aos irmãos. Você tem comprado para que os outros vejam? O avarento se torna um escravo do dinheiro. O dinheiro, meus irmãos, é um excelente servo, mas um péssimo senhor. O problema não é possuir bens, é ser possuído por eles. O problema não é ter muito ou pouco, o problema é deixar que isso governe a nossa vida. Ninguém pode servir a dois senhores. O avarento, ele acredita que controla o dinheiro, mas na verdade, irmãos, suas decisões são controladas pelo dinheiro. Seu humor é controlado pelo dinheiro. Sua fé é limitada pelo dinheiro. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos. Eu não sou mais escravo. Amém.
Aleluia! O avarento confunde dinheiro com alegria e contentamento. O avarento pensa que o dinheiro vai comprar a alegria que ele precisa. Eu posso comprar tudo, eu posso ter tudo. É aquele homem que o pastor Juan disse na última mensagem, que vira para aquele pastor e disse: eu não vou à sua igreja, eu tenho muito dinheiro, eu estou em outro nível de classe social, eu não preciso ir, eu compro, não essas palavras, parafraseando, eu compro a saúde que eu preciso, eu vou aos melhores médicos, eu compro as melhores roupas de marca, eu faço as melhores viagens com o meu dinheiro, mas que chega ao ponto de entender que se não for Jesus, que independente do meu dinheiro, lavar um banheiro glorifica ao Senhor, que independente dos meus recursos, me prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajude, é um princípio. Se fosse o dinheiro, seria muito fácil para alguns, mas não é por ele, meu irmão, não é pelo dinheiro, mas é por ele, o Senhor dos senhores, quem tem que governar a nossa vida, quem tem que ser o centro do nosso coração, queridos, quem tem que ser o nosso alvo. Como nos diz em Hebreus capítulo 12, nós temos que olhar, avançar com os nossos olhos fitos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, porque aí o Senhor fará. Porque o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é entender que o avarento confunde dinheiro com alegria e contentamento, mas que nós recebemos a verdadeira alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele quem nos fortalece. O salmista disse que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o profeta Abacuque expressa uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada, quando ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os produtos da oliveira mintam, e os campos não produzam mais os seus mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei, eu me exultarei, não no Deus que pode me dar dinheiro, não no Deus que pode me dar bens e recursos, mas no Deus da minha salvação. É nele, é por Ele, é para Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama o dinheiro jamais se fartará. Paulo nos ensina esse princípio espiritual e poderoso na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 11, quando ele diz: eu já adaptei-me a toda a situação, eu já sei o que é passar necessidade, eu já sei o que é ter abundância, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter a mesa farta, eu sei o que é isso. Mas ele declara no verso 13 algo profundo, dizendo: tudo isso que eu passei, eu entendi que tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou passando dificuldade, Ele está comigo. Quando eu tenho muito, Ele está comigo. Quando eu tenho escassez, Ele está comigo. Mas quando a abundância está à minha mesa, Ele está comigo. Aleluia! É isso que nós precisamos, irmãos. Que o Senhor esteja conosco. O avarento também afasta de si a provisão de Deus. Meu Pai, honre o Senhor com todos os seus recursos,
Quem entende o princípio, vive o propósito e recebe as promessas. Irmãos, em quarto lugar, o avarento, presta atenção nisso, queridos. O avarento atrai problemas para a sua casa. Ei, irmãos, por favor, preste atenção nisso. O avarento atrai problemas para a sua casa. O avarento está trazendo destruição para o seu casamento, para a sua família. O avarento é o Jonas, o barco, que está colocando todos em perigo, mas o problema é dele. E ele precisa se confessar. Ele precisa, diante do Senhor, falar: Senhor, tira de mim isso. Provérbios 15, 25 vai dizer: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos. A avareza gera conflitos, dureza e instabilidade familiar. A avareza quer destruir nossa casa, quer destruir nossa família, quer destruir a nossa relação íntima com o Senhor. Longe de nós isso. Em quinto lugar, o avarento não experimenta do sobrenatural de Deus. Eu disse mais cedo, irmãos, que isso não tem a ver com placa denominacional. Isso não tem a ver com ser tradicional ou pentecostal. Isso não tem a ver a ser avivado ou conservador. Todos nós, os homens de Deus, precisam viver debaixo do sobrenatural de Deus. Porque o natural cabe ao homem, mas o sobrenatural apenas ao Senhor. O sobrenatural tem que tomar a nossa igreja. O sobrenatural tem que tomar a nossa casa. O sobrenatural tem que tomar a nossa vida, para que vivamos para Ele e tão somente para Ele. O sobrenatural do Senhor vem quando nós deixamos de ser avarentos, ter um coração avarento. Porque o avarento, ele não experimenta o sobrenatural de Deus. E aí, professor Jean, não é a discussão teológica de que Deus é justo até para com o avarento, é óbvio, e é justo mesmo. A questão não é de que Deus não quer fazer, a questão é de que o avarento, com a sua idolatria, pastor Felipe, se afasta de Deus e daquilo que Deus tem colocado à mesa, para que os seus participem e comam com abundância. Eu acredito que os irmãos estão entendendo. E eu acredito, irmãos, que Deus tem feito essa boa obra, nos limpando desse pecado, dessa idolatria, desse negócio chamado avareza que está nos consumindo, sem que nós vejamos. A avareza impede a experiência da suficiência de Deus. Ele é suficiente. É por isso, irmãos, enquanto o ministério de louvor vem, que o salmista declara, irmãos, de forma muito preciosa, no Salmo 23, o que nós temos que entender. Quando ele, olhando para o Senhor, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele declara, irmãos, algo precioso, que eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor nos alcançarão todos os dias das nossas vidas, e nós estaremos seguros, nós estaremos seguros na presença do Senhor para todo sempre.
Meus irmãos, não é sobre essa vida, é sobre a eternidade. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, queridos, e perder a sua alma? Do que adianta termos todos os recursos desse mundo, entendermos tudo de filosofia, de teologia, de antropologia, de tudo, mas não entendermos que Cristo morreu por nós, se entregou por nós. Sejam vossos costumes sem avareza, porque Ele disse: nunca te deixarei. Quem confia no dinheiro não vive a dependência do sobrenatural. Queria que você se colocasse em pé, para que nós possamos terminar juntos esse momento, entendendo, concluindo essa palavra e o que está nesse texto. A avareza promete segurança, mas entrega vazio. Mas a generosidade parece perda, mas produz vida. O rico dessa parábola, ele planejou tudo, irmãos, menos a eternidade. O verso 21 diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vá cortar o cabelo, e quando for fazer o seu Pix, pague o corte de quem está esperando, mesmo que ele tenha condições de pagar. Não apenas dê a sua pior roupa do guarda-roupa, compre uma roupa nova e dê para alguém que nem está esperando. Entregue o seu dízimo, a sua oferta, com o coração alegre, entendendo que é para o Senhor. Faça alguma coisa para alguém, não apenas porque você tem sobra, mas porque o Senhor está te ensinando. E essa palavra nos desafia a isso nessa manhã, a sentirmos o cheiro da necessidade do outro, que a avareza que tem tapado o cheiro que o generoso sente da necessidade seja arrancada dos nossas narinas. Que Deus nos dê um coração generoso. Meus irmãos, Deus não está atrás do que temos, mas do lugar que Ele ocupa no nosso coração. Hoje, nessa manhã, o Senhor nos chama para examinar o nosso coração. Quem governa as suas decisões? Onde está a sua confiança, meu irmão? Em quem está a sua segurança? Segurança da sua casa, do seu casamento, do futuro dos seus filhos, nesse mundo que vivemos. Entrega os seus filhos para o Senhor, entrega as suas finanças para o Senhor, entrega a sua casa para o Senhor, entrega o seu coração para o Senhor. Ele quer tirar a avareza, a gula, a preguiça, a soberba. Ele quer te fazer puro, santo. Eu termino dizendo: não seja rico apenas para si, seja rico para com Deus. Queridos, que o Espírito Santo nos liberte da idolatria silenciosa da avareza. Que a idolatria caia por terra nessa manhã, e que flua do trono da graça um espírito de generosidade, de bondade, de fidelidade, de graça, de misericórdia sobre nós. Que nós governemos sobre o que temos, e que não sejamos governados pelo que temos e nem pelo nosso dinheiro. Que o Senhor nos conduza a termos esse coração generoso, a viver o princípio, para experimentar plenamente os propósitos e as promessas de Deus. Deus tem promessas para a sua vida, meu irmão. Deus tem promessas para a sua casa. Deus tem abundâncias para você. Mas o Senhor quer tirar essa avareza do seu coração, da sua mente,
O Senhor quer que você entregue para Ele os seus bens, os seus recursos. E nós vamos orar nessa manhã. Enquanto os irmãos cantam, enquanto os irmãos louvam, eu vou junto com eles aqui orar pela sua vida. Mas eu quero fazer um apelo aqui nessa manhã. Se você nessa manhã quer entregar os seus bens, os seus recursos, o seu dinheiro, a sua conta bancária, o seu coração, a sua mente, se você em algum momento sentiu assim, há vestígios de avareza no meu coração, e você quer receber uma oração, queria te convidar a vir aqui no altar, em nome de Jesus, e nós vamos aqui orarmos juntos, porque eu confesso o meu pecado de avareza, e eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Mas venha dizendo: Senhor, que o dinheiro não me domine, que o dinheiro não domine a minha mente, não domine o meu coração. Senhor, eu entrego os meus bens e tudo na minha vida, porque nada pode tirar o lugar do Senhor na minha vida, nem os meus filhos, nem o meu cônjuge, nada. Fala para o Senhor: Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho, eu te entrego tudo que eu sou. Senhor, tira de mim, Senhor, esses pecados capitais. Senhor, tira de mim, Senhor, a avareza. Senhor, me purifica, me restaura, me limpa. A cura que eu preciso vem do Senhor, a provisão vem do Senhor. Eu te entrego os meus dias, eu te entrego os meus bens, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Se entregue ao Senhor nessa manhã. Se você entrou aqui pensando que o que iria definir a sua vida era o dinheiro que você poderia ganhar, não é. Entregue o seu coração para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. O que você precisa é de Jesus. Procure um dos nossos irmãos ao final do culto e diga: eu quero entregar a minha vida para Jesus, quero ser membro dessa igreja, dessa família espiritual. Você que está em casa, entregue os seus bens ao Senhor, entregue as suas finanças ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Pai, tome cada um de nós aqui nessa manhã e tira de nós, ó Deus, a idolatria, tira de nós a avareza, traga sobre nós, Senhor, o que necessitamos. Dá-nos um coração generoso, limpo na Tua presença. Nos entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.